Olá amigos, vamos à nossa jornada de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26 de setembro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,17%, deixando aqui no gráfico diário uma formação de candle de reversão chamado de martelo invertido, que simboliza, se a gente olhar só para o candle, simboliza um pouco mais de enfraquecimento por parte aí dos compradores, ou seja, mais força por parte dos vendedores. Basta olhar aqui o gráfico 60 minutos, a tendência é de baixa no G60, sobe aqui de maneira fraca e termina o pregão gerando bastante força para baixo, podendo justamente gerar um pivô de baixa aqui no gráfico 60 minutos. Mas se o Ibov conseguir reverter, superar a máxima do pregão de hoje, 74.971 pontos, e isso no gráfico de 60 minutos, anularia a tendência de baixa e montaria aqui um pivô de alta, ou mesmo um fundo duplo nessa região aqui de 74.300, revertendo a tendência de baixa para uma tendência de alta. Então essa seria uma sinalização relevante para o índice, mas por enquanto, da forma como fechou o pregão, fica apontando mais para a continuidade do movimento de baixa, uma correção seja pelo gráfico semanal ou mesmo pelo gráfico diário da forte tendência de alta anterior, e aqui um movimento de alta anterior no gráfico semanal. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Lembre-se também de se inscrever aqui no canal, através aí dessa logo que está aqui embaixo no vídeo para você. E também, se você desejar receber as recomendações aí no seu celular ou desktop, recomendações no mercado de renda variável, basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima para você que você possa seguir aí os procedimentos e testar durante um determinado período essas recomendações. Futuros, gráfico 60 minutos, se a gente olhar o gráfico 60 minutos dentro do que eu acabei de falar no Ibovespa, a gente tem o que? Uma formação de topo descendente, abaixo do topo anterior, movimento de baixa. Dentro desse movimento de baixa ainda fica um pouco mais para se buscar, fica um cenário mais apoiando a operação na ponta vendedora de day trade. Para reverter essa situação, mesmo que venha perder essa região que já até oscilou abaixo, gerando bastante força aqui para cima, alguma sinalização de alta no gráfico 60 minutos para iniciar um movimento de subida, que apoiaria um pouco mais buscar a operação na ponta compradora, ou mesmo uma abertura forte já para cima, vindo aqui para romper a máxima do pregão de hoje, seria algo mais interessante para se buscar, até um cenário mais interessante, porque reverteria a tendência de baixa do G60, mais interessante para a operação na ponta vendedora. Mas por enquanto o cenário está mais para a operação de venda. Então, se eu mencionei a operação de venda, na realidade aqui seria mais um cenário para buscar a operação na ponta compradora. O cenário atual é mais para a operação vendedora. Futuros do dólar, mini dólar, olhando aqui a gente tem o mini dólar com candle de indefinição. Num primeiro momento uma correção, até algo semelhante que aconteceu com o Ibovespa, uma correção do pregão anterior, nesse caso aqui semelhante no sentido que o Ibov caiu forte no pregão passado e nesse último pregão, mais uma correção do pregão passado, podendo dar continuidade à movimentação para baixo. No caso do dólar, depois do forte candle de alta, um candle aqui de indefinição, que traz uma primeira sinalização para ser uma correção do pregão anterior e trazendo a expectativa do próximo pregão aí ser um pregão para cima. Então a gente, dentro dessa leitura, uma das alternativas, olhando aqui para o G60 que está em tendência de alta no dólar, movimentação que não seja tão forte para baixo aqui, com sinalização de fundo, apoiaria mais buscar a operação na ponta compradora. Dentro dessa atual movimentação para baixo, se principalmente passar a gerar topo descendente para baixo aqui dos 364, num gráfico de menor periodicidade, gráfico de 10 ou 15 minutos, seria mais interessante para venda, mas num primeiro momento o cenário de maneira geral, dentro do que eu falei no gráfico diário, até pela tendência do G60, apoia um pouco mais buscar a operação na ponta compradora e preferencialmente após alguma sinalização de subida no dólar em cima aí de uma região de suporte. PETR4, pregão de hoje, queda de 1,77%, gerou aqui mais uma vez respeitando uma região ali de resistência de 15,88, aqui pelo gráfico diário 15,88 a 15,96. Para mim fica mais uma leitura de que a gente tem 4 pregões aqui de lado, ainda dentro desse grande candle de alta. Suporte mais próximo para Petro seria o topo anterior que ela rompeu, ou seja, esse topo em R$ 15,26. Se o ativo não ganhar muita força para baixo nessa região, fica apoiando ainda mais buscar a operação de compra de swing trade de um fundo ascendente aqui pelo gráfico diário. Dependendo também do que acontecer nessa movimentação um pouco mais lateral, ainda me chamaria atenção, ainda fica mais no meu radar para se buscar a operação de compra aí na PETR4. Vale 3 no pregão de hoje, alta de 1,32%. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, abriu com um gap de alta, mas não deu muita sequência aqui para cima, ficou ainda dentro desse movimento aqui de baixa.
mas ainda assim, se for para arriscar uma compra de um novo movimento de subida na Vale, eu preferiria arriscar algo pelo gráfico 60 minutos, ou seja, gerar aqui um fundo ascendente ou mesmo um pivô de alta para trabalhar com stop mais curto pelo gráfico 60 minutos, ou seja, não trabalhando com stop aqui embaixo, trabalhar com stop mais curto e também exigir menos do movimento de subida. Uma resistência intermediária que a Vale tende a ter num possível movimento de subida seria essa região de topo anterior, podendo funcionar aqui como resistência na faixa ali dos 32, por volta de R$ 32,50 até uma região 32,50, até uma região aqui mais acima seria R$ 33,00 a R$ 33,18, 33 número redondo. Ciel 3, fechamento aqui em alta de 3,29%, ativo que está em tendência de baixa pelo gráfico diário, mas gerou uma formação relevante aqui de alta. Eu estou destacando esse ativo nesse momento, mais para se olhar para o gráfico 60 minutos, a gente olhar aqui, está trabalhando em cima de um patamar de resistência de fundo anterior, ou seja, uma região ali em torno de 21,77, começando aqui seja dos 21,57 até os 21,76, 21,77 seria a região de resistência no meu modo de ver, mas o fato que eu chamo a atenção é aqui pelo G60, dependendo do movimento, se vier fazer alguma movimentação para baixo, um movimento lateral aqui pelo G60, traz a possibilidade de se trabalhar com a compra mais curta, ou seja, sem exigir muito do movimento de alta, usando ali um stop mais curto pelo G60. Uma das alternativas. Elet 6 no mesmo sentido, ameaçou gerar um fundo no gráfico no gráfico diário no pregão de hoje. Superou a máxima no pregão anterior, mas não conseguiu ter um fechamento acima, não conseguiu confirmar em um ponto de retorno de alta. Mas ainda assim, olhando para o G60, no mesmo aspecto que eu falei de Vale 3, de Ciel 3, seria algo nesse sentido. Também se buscar alguma operação mais curta pelo G60. Quando falo mais curta, é o stop é mais curto e, consequentemente, projetando aqui a relação risco-ganho de pelo menos 1:2 em cima de um stop mais curto, a gente tem um objetivo mais curto em cima da operação. Num primeiro momento seria isso, em cima de Elet 6, visto que o cenário, como eu já estou destacando em cima do Bovespa, é um cenário um pouco mais arriscado nesse momento para as operações na ponta compradora. Estou tentando uma ou outra, mas está difícil aí de encontrar algo mais interessante. Embry 3, Embraer, também tentou gerar um fundo após um movimento de baixo, semanal, está dentro de um movimento de baixo, depois de um longo movimento de subida. Esse fato traz um risco maior para as operações da ponta compradora aqui. Então, também da mesma forma, seria buscar alguma posição pelo G60 de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta, superando os 18,15, trabalhando com stop para baixo de 17,94, para se ter um stop mais curto. Caso não resolva andar, sairia com stop mais curto dessa posição. É uma das alternativas. Ou seja, ambas com a possibilidade de se ter todas elas que eu acabei de mencionar, Vale 3, Ciel 3, Elet 6, Embry 3, com a possibilidade de se ter movimento de alta no gráfico diário, mas sem exigir muito desse movimento, ou seja, para vir romper o topo anterior. MPLU 3, recomendei compra no pregão de hoje. A MLU 3 também está com uma pequena movimentação para baixo no gráfico semanal, menor do que foi o movimento de subida. Esse movimento foi muito forte para cima. Eu recomendei compra, essa compra foi executada. A ação abriu embaixo e ganhou força na primeira hora de pregão. Então observe que essa ação estava testando a região de suporte, bateu no patamar de suporte, veio aqui para cima, veio com o movimento mais fraco para baixo e gerou um candle muito forte na primeira hora de pregão. Eu recomendei compra na superação da máxima dessa primeira hora de pregão. Essa compra foi executada, mas aqui no fechamento do pregão o ativo terminou no leilão de fechamento jogando o preço aqui para baixo, perdendo força. Se jogar o gráfico aqui de 1 minuto na tela, ver que a ação perdeu força aqui na saída do leilão, 0,4% aqui para baixo. Então o ativo fechou para baixo dos R$40, não conseguiu se manter acima dos R$40, gerou uma formação semelhante que eu comentei no gráfico de Bovespa, de um candle de fraqueza por parte dos compradores, ou também aqui se a gente está olhando somente para o candle no gráfico diário depois de um movimento de baixo, seria um candle ali de reversão chamado de martelo invertido, mas para isso precisa romper a máxima do pregão de hoje para trazer uma expectativa maior para cima. O stop está abaixo da mínima do pregão de hoje. Se olhar aqui os dados dessa operação, R$ 40,26, não esperei superar a máxima do pregão anterior, que ela até chegou a superar por 1 centavo, 39,62 ponto de stop, isso traz um risco de 1,59% na operação, objetivo em R$ 41,54, alocando 23% do capital total. Outro ativo que eu cheguei a recomendar, que eu já venho recomendando nos pregões anteriores e não executou novamente, foi a WIS 3. Novamente aqui o ativo faz uma mínima descendente, já são algumas mínimas aqui descendentes,
fora essa aqui que superou a máxima de tudo e voltou forte para baixo. Então é um ativo que consegue dentro desse longo movimento de subida e dentro dessa movimentação para baixo continua no meu radar para buscar uma possibilidade de compra. O ponto negativo foi essa lateralização aqui, porque já traz a possibilidade de se fazer algo aqui para cima e reverter completamente para baixo logo na sequência. Por isso aguardaria um pouco mais ali os primeiros minutos de pregão, principalmente ali os primeiros 15 ou mais minutos de pregão, avaliando a abertura do pregão para buscar uma entrada, por exemplo, ao romper os R$ 18,38 ou até mesmo um pouco mais acima, dependendo de alguma sinalização de força mais relevante em cima desse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até a próxima videoanálise.